Oi pessoal, meu nome é Sabrina, Kelly, Letícia, Mariana, Ana Beatriz e Tainá. A gente cursa atualmente o segundo semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos aqui no Senac Santa Marta. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante dentro das organizações, a seleção de pessoal. Muitas pessoas acham que esse processo é apenas escolher alguém para ocupar uma vaga, mas na verdade vai muito além disso. Atualmente, a seleção de pessoas tem um papel estratégico dentro da empresa. Ela não influencia apenas o funcionamento da organização, mas também impacta diretamente a geração de renda e a mobilidade social. Num cenário de desigualdade social, mudanças tecnológicas constantes e desemprego, pensar na seleção de pessoal também é pensar sobre ética, diversidade e responsabilidade social. Por isso, nesse vídeo, nós vamos mostrar o que é a seleção de pessoal, como funciona o processo, quais são suas etapas e também a sua importância para a sociedade e para as organizações. E por fim, vamos mostrar como uma seleção bem feita gera impactos positivos tanto para as empresas quanto para os candidatos. A seleção de pessoal, ela pode ser definida como o processo de escolher entre vários candidatos aqueles que têm mais chance de desempenhar bem uma determinada função dentro da empresa. Segundo o autor Chiavenato, na obra Gestão de Pessoas, a seleção é um conjunto de técnicas utilizadas para identificar qual candidato se encaixa melhor nas especificações do cargo e também na cultura da organização. Sabemos também que não basta apenas olhar os currículos. As empresas analisam aspectos como habilidades e comportamentos. Isso acontece porque muitas vezes um candidato ele pode ter uma boa formação, mas não se adaptar ao ambiente e à forma de trabalho da empresa. Por isso, a seleção ela envolve uma comparação entre duas etapas. Primeiro, os requisitos da vaga e segundo, o perfil dos candidatos que estão participando do processo seletivo. A partir dessa comparação, a empresa ela tenta identificar qual pessoa tem maior compatibilidade com a vaga e com a cultura da organização. O processo seletivo acontece em várias etapas. Cada empresa tem um método diferente, mas existem algumas fases que são bem comuns. A primeira etapa, geralmente, é a análise do perfil da vaga. Cada empresa precisa entender quais são as habilidades e competências necessárias para aquele cargo. Depois vem o recrutamento, que é quando as empresas começam a divulgar as vagas e atrair candidatos para os processos seletivos. Em seguida, ocorre a triagem de currículos, onde os recrutadores analisam quais candidatos têm maior compatibilidade com o perfil da vaga. Pode acontecer várias formas de avaliação, como por exemplo, entrevista, teste psicológico, testes técnicos e dinâmicas em grupo. No final do processo, a empresa escolhe o candidato que apresenta o melhor desempenho e maior compatibilidade com a vaga. Segundo Lima Campos, uma das etapas mais importantes do processo seletivo é a entrevista de emprego. Pesquisas na área de psicologia organizacional mostram que entrevistas estruturadas, ou seja, aquelas que seguem um roteiro padronizado, costumam ser mais eficazes. Isso acontece porque quando todos os candidatos respondem perguntas semelhantes, fica mais fácil de fazer uma comparação justa. Quando a entrevista é totalmente informal, pode existir mais subjetividade e até influencia nas opiniões pessoais. Por isso, muitas empresas procuram utilizar métodos estruturados e baseados em competências. A ética garante transparência e justiça na seleção de pessoas, evita o favorecimento e garante igualdade de oportunidades. As decisões tomadas durante um processo seletivo podem influenciar diretamente a vida de muitas pessoas. Por isso, os critérios utilizados devem ser claros, justos e baseados em aspectos profissionais, evitando qualquer tipo de discriminação, de modo a garantir igualdade de oportunidades, transparência nos processos e respeito à diversidade no ambiente profissional. No Brasil, existem leis que garantem a igualdade de oportunidades, como, por exemplo, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, criada em 1991. Além das leis, também existem princípios importantes como igualdade, respeito, garantidos pela consolidação das leis de trabalho.
Alguns autores, como Idalberto Chiavenato e Stephen Robbins, explicam o processo seletivo usando a ideia de sistemas. Segundo essa visão, baseada na teoria geral de sistemas, desenvolvida por Ludwig Bertalanffy, a seleção funciona como um sistema aberto, que recebe informações, realiza avaliações e gera resultados. O processamento acontece durante as etapas do processo seletivo, como análise de currículos, entrevistas e testes. E a saída desse sistema é a escolha do candidato, além de outros resultados, como formação do banco de talentos e fortalecimento na imagem da empresa. Outro aspecto que é muito importante para um processo seletivo é o feedback para o candidato. Muitas empresas simplesmente não dão retorno para quem não foi selecionado, e isso pode gerar frustração e insegurança. Sem contar com o fato de que a pessoa não tem a oportunidade de saber quais pontos ela pode desenvolver e melhorar. Quando o candidato recebe feedbacks construtivos, ele consegue compreender quais os pontos ele precisa melhorar. Isso pode ajudar no desenvolvimento profissional e até aumentar as chances de sucesso em processo futuro. Sem contar que sem retorno a pessoa não sabe o que precisa melhorar, o que pode vir a atrasar o seu desenvolvimento futuro e desempenho em outras entrevistas. Ao observar o mercado de trabalho atual, percebemos que até cargos considerados iniciais exigem um nível elevado de exigências. Essas exigências não se limitam apenas à escolaridade, mas também inserem o domínio de ferramentas técnicas e competências comportamentais. Mas esse cenário revela uma contradição importante dentro do próprio sistema de seleção. Isso porque muitas dessas vagas exigem experiência prévia, e isso dificulta o ingresso de novos profissionais no mercado. Ou seja, o processo que deveria funcionar como porta de entrada acaba, em alguns casos, atuando em um filtro limitador. Dessa forma, a seleção de pessoas não apenas identifica candidatos, mas também define quem pode ou não acessar o mercado de trabalho. O discurso de que o processo seletivo é baseado apenas no mérito precisa ser analisado com mais cuidado. Porque muitos dos candidatos não partem das mesmas condições sociais, econômicas e educacionais. O acesso à educação de qualidade, à tecnologia e à oportunidade de desenvolvimento não é igual para todos. Consequentemente, o desempenho em um processo seletivo pode refletir não apenas esforço individual, mas também privilégios estruturais. Isso coloca em questão a ideia de que todos estão competindo em igualdade de condições. Assim, a seleção pode acabar legitimando desigualdades já existentes ao invés de reduzi-las. A tecnologia tem um papel cada vez mais presente nos processos seletivos. Ela permite automatizar etapas, organizar informações e tornar o processo mais ágil. No entanto, essa mesma tecnologia pode gerar vários tipos de desigualdade. Porque nem todos os candidatos possuem o mesmo acesso ou domínio das ferramentas digitais. Além disso, sistemas automatizados podem produzir padrões e critérios que já são limitadores. Ou seja, a tecnologia não é neutra, ela pode tanto ampliar como diminuir oportunidades. Por isso, o seu uso exige análises críticas para evitar a reprodução de desigualdades. O processo seletivo, ele pode ser visto não apenas como uma prática organizacional, mas também como um mecanismo social. Isso porque ele contribui para definir quais perfis vão ter mais acesso a oportunidades. Quando os critérios valorizam apenas determinadas experiências ou formações, acabam privilegiando grupos específicos. Esses grupos geralmente já possuem mais acessos a recursos educacionais e profissionais. Assim, o processo seletivo pode reforçar a permanência dessas desigualdades ao longo do tempo. Dessa forma, a seleção ela participa da reprodução da estrutura social, influenciando quem avança e quem permanece à margem do trabalho. As transformações no mercado de trabalho exigem uma nova forma de pensar a seleção de pessoas. O avanço tecnológico e a mudança nas formas de trabalho trazem novas oportunidades, mas também novos desafios. Por isso, o futuro do trabalho não depende apenas da inovação, mas também da forma como ela é aplicada.
As empresas passam a ter um papel mais ativo nas construções de um mercado mais equilibrado. Assim, a seleção de pessoas deve ser pensada não apenas como um processo técnico, mas também como uma prática com impacto social. Ela envolve analisar o potencial de crescimento do candidato e a sua contribuição dentro da empresa a longo prazo e também relacionado ao seu perfil profissional. Cada candidato traz consigo experiências, habilidades e valores únicos. Portanto, a análise não deve ser feita apenas de forma técnica, mas também de forma comportamental, considerando a adaptação à cultura da organização. Assim, a seleção de pessoas deve ser pensada não apenas como um processo técnico, mas também como uma prática com impacto social. A seleção envolve planejamento, responsabilidade social e decisões que impactam diretamente na vida das pessoas. Por isso, é fundamental que o processo seja conduzido de maneira ética, respeitosa e de forma clara, desde o anúncio da vaga até a resposta final ao candidato. Quando feita de forma ética, a seleção contribui para as organizações mais eficientes e para uma sociedade mais justa. Ela amplia oportunidades e reduz a desigualdade, promovendo a inclusão de diversos perfis. Assim, a empresa não só cresce no seu desempenho, mas também em seu papel social. O processo seletivo bem estruturado também valoriza os candidatos e promove a diversidade. Isso fortalece a imagem da empresa e torna mais atrativo para novos talentos. Hoje as pessoas buscam mais do que um emprego, querem um ambiente onde se sintam respeitadas e tenham oportunidade de crescimento. Por isso, é essencial que as empresas e organizações adotem práticas responsáveis e transparentes. Segundo o Chiavenato, a gestão de pessoas influencia diretamente nos resultados da empresa. Ou seja, o sucesso não depende apenas de estratégia, mas de pessoas. E escolher bem faz toda a diferença. E assim, encerramos o nosso vídeo. Esperamos que tenha ajudado a entender a seleção de pessoal e a sua importância. Mais do que um processo administrativo, ela é uma ferramenta que pode ser usada para transformar empresas e vidas.